Será que você investir em fundo imobiliário é um péssimo negócio e você vai perder dinheiro no longo prazo? É realmente uma boa opção para viver de renda? Ou Luiz Barsi está precipitado? Fala pessoal, esse vídeo eu vou explicar um pouco aquela afirmação do Luiz Barsi sobre os fundos imobiliários, que são o conto do vigário, até porque os fundos imobiliários tiveram mais de 1000% de crescimento desde 2018. Em 2018 tinham 200 mil investidores em fundos imobiliários aqui no Brasil. Agora em 2022 são mais de 2,2 milhões. Então eles se popularizaram muito e estão caindo na graça do pessoal, sendo uma classe de ativos bem nova. Então nesse corte o Luiz Barsi fala 5 fundos imobiliários são o conto do vigário. Em diversos outros podcasts, entrevistas, ele fala que não gosta dos fundos imobiliários, entende quem investe, porém não vê sentido, já que as empresas geram mais valor para o acionista, têm potencial de crescimento e são a melhor opção para os investidores a longo prazo. Então vamos ver rapidamente esse corte para vocês entenderem melhor. Declaração falando o seguinte: fundos imobiliários são conto do vigário. Oh, yeah. Eu queria que o senhor comentasse mais sobre essa sua declaração. Olha, o fundo imobiliário, a exemplo de todos os fundos, eles não geram um bom resultado para o cidadão. Os fundos imobiliários, eles estão lastreados em quê? Na alocação de lajes, corporativas ou não. O nosso país, ele tem uma indecisão muito forte com relação aos agentes econômicos. Então, de repente, a economia sofre um problema qualquer e as locações, elas passam a diminuir ou então até a inexistir. Primeiro de tudo, vamos entender qual a situação do Brasil. O IPCA acumulado, que é a inflação acumulada em 12 meses, é 3,16%, mas certamente é muito mais, até porque reflete uma cesta básica diferente para a realidade de cada pessoa. Muito provavelmente os alimentos, a energia, os produtos, os serviços que você consome não subiu somente 3% em 12 meses, 10, 15, 20% é muito provável. Mas o IPCA médio em toda a história do Brasil é em torno de 6% por ano. Então toda a rentabilidade que você tiver com investimentos, você tem que retirar a inflação média, que é 6%, para ter o valor líquido. E se o investimento é taxado com algum imposto, retirar o imposto ainda. Por isso que as pessoas falam que a renda fixa de 13%, 14% por ano, na verdade não sobra quase nada se você for tirar esses indicadores. Então 13% menos 6%, sobra 7%. Aí você tira o imposto de renda, sobra 5%, 4% livre no seu bolso, diferente das ações. Outro ponto muito interessante é que o fundo imobiliário precisa diretamente de pessoas, até porque essas pessoas alugam ou até mesmo empresas crescem, empresas são fundadas para atender as pessoas e alugam essas lajes corporativas também. Um fato muito importante que vai afetar os fundos imobiliários é o crescimento populacional. Em alguns estados do Brasil, na verdade, está nascendo menos gente do que morre. Então, na verdade, está decrescendo a população em alguns estados. Como vocês podem ver aqui no gráfico, de 1970 para agora, está caindo bruscamente a população do Brasil. Então, diferente das ações, que os fundos imobiliários são impactados por essas mudanças, quem dirá que a longo prazo não poderá impactar muito negativamente os fundos imobiliários? Agora, sem enrolação, vamos para as comparações. Por que o Luiz Barsi fala que os fundos imobiliários não têm grande potencial de crescimento? Porque diferente das empresas que fazem subscrição para arrecadar capital, ou buscam dinheiro com bancos, ou usam seu caixa, diminuem seu payout de dividendos para poder pegar o seu lucro e crescer, os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir 95% do seu payout, do seu lucro. Então ele tem muito pouco potencial de crescimento, para dizer quase nada. A única forma do fundo imobiliário poder crescer é com subscrições, mas ainda assim é muito limitado comparado ao mundo de ações. Então se você for pegar o fundo imobiliário MXRF11, que é um dos mais famosos que tem, em 2018, que é 5 anos atrás, estava custando R$10,22, e se você for pegar de 2018 para 2023, teve um aumento de 6,5%, está 10,65 hoje. Então nas suas cotações praticamente não teve crescimento. Já que se você for pegar 5 anos com IPCA médio em 6%, você precisaria no mínimo 30% de crescimento para poder acompanhar o IPCA. Isso que não estou considerando o IPCA acumulado. E outro ponto interessante é que em 2018 o fundo imobiliário custava por volta de R$10 e ele pagou um dividendo de 83 centavos, equivale a 8,3%. Então se você for pegar 83
83 centavos e dividir pelo valor atual, que é 10,65, e multiplicar por 100 para chegar na porcentagem, chegaria que hoje equivale a 7,79%, o valor do passado. Agora, se você for pegar 1,21 que pagou em 2022 e dividir por R$10, que era a cotação média no passado, você chegaria em 12,1% de dividendos, um crescimento muito pífio, até porque só a cotação comparada com o seu lucro não cresceu. Mesma coisa com o XP LG11, que em 2018 estava custando por volta de R$95 e hoje está 114, totalizando quase 20% de aumento. Então não é suficiente para cobrir o IPCA acumulado, e vocês podem ver que em 2018 ele pagou 4,14 de dividendos e em 2022 8,4. Teve sim um salto significante nos dividendos, porém não teve valorização. Se você ficar refém e retirar todos os dividendos que você recebe do fundo imobiliário para poder viver, você vai acabar perdendo patrimônio a longo prazo e vai empobrecer muito, até porque o seu patrimônio não vai se reajustar e, como vocês podem ver, de 2019 até 2022, o seu dividendo teve um crescimento muito baixo. Mesma coisa com o HLG LG11. Em 5 anos teve 32% de aumento. Mal e mal foi suficiente para cobrir a inflação. Em 2018 pagou um dividendo de R$ 9,60 por cota, agora em 2022 deu uma disparada de R$ 16,50, então teve um aumento considerável, teve um crescimento muito pífio também na sua valorização. Então você tem que deixar um percentual desse dividendo para reajustar o seu patrimônio. Agora vamos ver com as ações. A VEG subiu 278% de crescimento em 5 anos. Claro, você pode se perguntar, mas é uma empresa de crescimento, ela não paga dividendos. Claro, até porque as ações você pode diversificar em ações de crescimento e em ações de pagadoras de dividendos. Então a VEG com certeza vai chegar a um certo ponto que não vai ter para onde crescer e vai começar a distribuir um payout muito elevado, distribuindo um ótimo dividendo para quem comprou no passado. Agora, se você for pegar um tempo maior ainda, em questão de 23 anos, ela deu 23.000% de crescimento. Claro que 23 anos é muito tempo, porém o crescimento foi fenomenal, é capaz de deixar qualquer um rico com toda essa valorização. Agora vamos para uma pagadora de dividendos para vocês entenderem. Então o Banco do Brasil, mesmo há 5 anos atrás, já sendo considerado um banco muito grande, que não tem tanto market share, não tem para onde crescer, ele se valorizou 45% nos últimos 5 anos, mas é que entra o pulo do gato. As ações têm o preço teto, que como a cotação muda muito e você consegue comprar ações com desconto sobre o valor patrimonial muito alto. Por exemplo, em 2020 o Banco do Brasil chegou a R$ 24,00. Quem comprou de 2020 até agora teve 95% de crescimento. É absurdo, você dobra o seu patrimônio e também recebe um dividendo absurdo. Então vamos estipular igual eu fiz com o fundo imobiliário. Em 2018 ele estava custando por volta de R$ 29,33. Se você for pegar em 2022, dividir 4,17 por R$ 29,32, você chegaria em um dividendo de 14,2%. Então você vai estar recebendo um dividendo bem alto, com uma valorização que acompanhou a inflação no mínimo. Isso se você não tivesse aproveitado e comprado o Banco do Brasil com desconto, como ele chegou a R$ 24,00. Então, mesmo diferente dos fundos imobiliários, o Banco do Brasil oscilou aqui por volta dos 30, e quem comprou nessa época teve uma valorização absurda e um bom dividendo recebido. Agora vamos com a Taesa, que quem comprou em 2018 teve 87% de crescimento de patrimônio, isso que já é uma empresa bem consolidada e bem perene, além de um ótimo dividendo. Em 2018 ela custava R$ 19,74. Em 2022 ela pagou R$ 4,85 de dividendos. Então quem comprou em 2018 hoje recebeu o equivalente ao patrimônio investido 24,4% de dividendos, porque sua cotação subiu e seus dividendos também subiram. Então essa é a mágica do yield on cost. Você compra ações que estão descontadas, a bolsa de valores proporciona isso. Você ver valor em empresas que estão desvalorizadas pelo mercado, você compra quando está, quando ninguém quer, e quando a empresa valorizar, você vai receber um dividendo yield absurdo. O Luiz Barsi, por exemplo, comprou o Banco do Brasil a 60 centavos. Então, como ele pagou 4,16, se você for dividir por 60 centavos, hoje ele recebe 693% de dividendos por ano com base no valor investido. Então, as ações proporcionam um bom crescimento, um bom dividendo yield e também alívio do imposto de renda, assim como o fundo imobiliário. Agora vamos falar de outra empresa bem conhecida no ramo de papel, embalagem e celulose. É uma small cap, então tem grande potencial de crescimento ainda, é a Irani. Muitas pessoas têm em sua carteira também, então quem comprou em 2018 teve um crescimento de 397% de patrimônio, 400% praticamente. Então se você colocou R$100, você ficou com R$500. Se você colocou 10 mil, você foi para 50 mil sem reinvestir os dividendos. Então em 2022 ela pagou 63 centavos de dividendos por ação. Quem comprou em 2018 pagou 1,98 por ação. Então 63 centavos dividido por 1,98, hoje estaria recebendo 31,8% de dividendo com base no valor que investiu há 5 anos atrás.
Então essa é a mágica do yield on cost, que o Luiz Barsi tanto fala. Uma empresa com grande potencial de crescimento, vem crescendo bastante, 400%, e um dividendo absurdo. Provavelmente, se você tivesse reinvestido os dividendos, passaria dos 500% fácil em 5 anos, praticamente 100% de crescimento todos os anos. Agora as minhas considerações finais sobre essa briga de ações e fundos imobiliários. Cada um tem um propósito. Se você está no começo da sua vida, assim como eu invisto 100% em ações, até porque eu tenho 19 anos. Quando eu chegar com 50 anos de idade, eu vou ter 31 anos de bolsa. Provavelmente vou ter um belo capital se eu reinvestir certo e seguir fielmente o preço teto das ações. Agora, se você está numa fase da sua vida um pouco mais elevada ou você quer viver de renda imediatamente, o fundo imobiliário pode ser sim uma melhor opção para você. Até porque, como a rentabilidade média do fundo imobiliário é 12% por ano, como no MXRF11, e a inflação média é em torno de 6%, você pode gastar 6% para viver e os outros 6% para reinvestir e não perder o seu patrimônio. E outro ponto negativo das ações é a frequência de pagamentos. Não é muito bem definida e não são todos os meses. Mas isso, na minha opinião, para mim não é negativo, até porque é só você se planejar. Você sabe que o Banco do Brasil paga entre 3 a 4 vezes por ano, você pega o provento recebido e divide pelo número total de meses até você poder receber outro dividendo. Uma coisa que pode chatear as pessoas é a variação de payout, já que uma empresa pode parar de pagar um alto dividendo para poder crescer. Então sim, até o Luiz Barsi já passou perrengue antigamente com bancos que cortaram seu payout para poder investir e crescer. Então sim, para quem quer viver de renda imediatamente, não quer esperar tanto tempo, ou já tem um belo capital investido, fundos imobiliários pode ser uma melhor opção, mas para quem é jovem e quer um grande potencial de crescimento, com pouco capital investido, já que você vai investir pouco dinheiro durante muito tempo, as ações são a melhor forma disparada, até porque você investe em algo que gera valor. Se o Brasil se tornar uma potência mundial daqui a 50 anos, as empresas vão decolar e você vai ter ganho muito dinheiro. Então fundos imobiliários não são ruins, o que é ruim é você não investir. Invista em fundo imobiliário se você for ver que é a melhor opção para você, para o seu perfil, e em ações se você suportar o risco, assim como eu suporto, ou criptomoedas. Porém, é muito mais volátil a criptomoeda e não tem tanto propósito como as ações. Algumas são meras pirâmides. E quem sabe eu não coloque algum fundo imobiliário na minha carteira algum dia, para ter uma renda mensal e poder investir em ações. Só o tempo dirá. Mas por enquanto estou 100% em ações. Então pessoal, o vídeo foi esse. É um vídeo um pouco mais informativo e eu quis dar a minha opinião para poder contextualizar vocês, até porque muitas pessoas não pensam nesses pontos ao investir em ações ou fundos imobiliários. Então o que importa na verdade é o seu perfil, qual investimento se adequar mais é o melhor para você, já que você vai investir por muito tempo. Então se você gostou, achou útil, achou informativo, considere se inscrever e ativar o sininho aqui do lado. Assim você não perde nenhuma notificação e fica por dentro de todas as novidades e vídeos aqui do canal. E também comente qualquer coisa aqui embaixo, pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão. Assim, além de você me ajudar, você também mostra para o YouTube que o nosso vídeo está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas. E lembre-se que esse vídeo não tem nenhuma recomendação de investimento, faça suas próprias análises.